Olá! Como prometemos no vídeo anterior sobre radiciação, nesta apresentação mostraremos o que são números primos, como encontrá-los e como conhecer o que são fatores, e quais são os fatores primos de um número. Em muitos momentos, nos vários vídeos que já apresentamos, trabalhamos com números primos, e assim, vemos a necessidade de conhecer melhor sobre eles. Vamos lá! Números primos são números naturais, com a característica de terem apenas dois divisores, o número 1 e o próprio número. Por exemplo, o número 3 só é divisível por 1 e por 3, portanto é um número primo. Veja outros exemplos na tela, o número 2 e o número 17. Veja também o exemplo de um número composto, o número 10. Composto porque tem diversos divisores além do número 1 e do próprio número 10. O único número par que é primo é o número 2, em meio a infinitos números primos. O número 1 não é um número primo, haja vista ter um único divisor, ele próprio. Todos os outros números do conjunto dos naturais, que contam com mais de dois divisores, o número 1 e o próprio número, são compostos. Exemplo, o número 21 é múltiplo de 1, 3, 7 e 21. Portanto, com mais de dois divisores, é composto, porque conta com o número 3 e o 7 além da unidade do próprio número 21. Veja na tela mais um exemplo de número composto, o número 15, que é divisível por 1, 3, 5 e 15. Temos infinitos números primos. E como reconhecê-los? Os primeiros números primos são fáceis de reconhecer, porém outros são trabalhosos. O teorema fundamental da aritmética diz que todo número inteiro positivo, maior que 1, pode ser representado de maneira única, como um produto de fatores primos. Nesta mesma apresentação, destacaremos o que são fatores, e como calcular os fatores primos de um número. Neste caso, se listarmos os divisores de qualquer número, e caso apareça um divisor diferente de 1, e diferente também do próprio número, o número não é primo. Nesta tela, mostramos uma análise do número 161, para verificar se é ou não é número primo. Vamos acompanhar. 161 não é par, portanto 2 não é divisor de 161. 161 dividido por 3, que é o número primo seguinte, tem como resultado 53, e o resto é 2, portanto diferente de 0, o que significa não ser divisor de 161. O número primo seguinte é o 5. Então temos dois motivos para que não seja divisor. Primeiro, 161 não termina em 0 e nem em 5. E segundo motivo, se dividirmos 161 por 5, temos resultado 32 e resto igual a 1, portanto diferente de 0. 5 não é divisor de 161. O seguinte número primo é o número 7. Se dividirmos o número 161 por 7, o resultado será 23, e o resto da divisão será 0. Portanto o número 7 é divisor de 161, além do número 1 e do próprio 161. Concluímos que o número 161 não é número primo. Neste outro exemplo, temos o número 113, será ele número primo? 113 não é divisível por 2, portanto 2 não é divisor. 113 dividido pelo próximo número primo que é 3, o resultado é 37 e o resto igual a 2, portanto 113, não é divisível por 3, logicamente 3 não é divisor. Outro motivo, é que todo número divisível por 3, a soma de seus algarismos, obrigatoriamente tem que ser um número divisível por 3. Ora, 1 mais 3 é igual a 5, que não é divisível por 3, logo 3 não é divisor de 113. 113 não termina em 5 e nem em 0, portanto não é divisível por 5, que é o próximo número primo. Além do mais, 113 dividido por 5 tem como resultado 22, e resto igual a 3, diferente de 0, portanto 5 não é divisor. O número primo seguinte é o 7, e 113 dividido por 7, tem como resultado 16 e resto igual a 1, portanto 7 não é divisor. 11. O próximo número primo, também não é divisor,
porque 113 dividido por 11, tem como resultado 10, e resto igual a 3, que é diferente de 0. Chegamos em um ponto que o quociente 10, já é menor que 11, que poderia ser divisor de 113, mas não é, porque o resto é 3 diferente de 0. Conclusão, o número 113 é um número primo. Há muitos matemáticos que desenvolveram métodos para encontrar números primos, e um deles, Eratóstenes, desenvolveu um método prático, e o método passou a se chamar de crivo de Eratóstenes, que veremos na próxima página, para os números até 100. Para conhecermos os números primos até 100, pelo crivo de Eratóstenes, façamos uma tabela com os 100 números. A princípio vamos excluir o número 1, que não é número primo, e os números pares, ou múltiplos de 2, com exceção do próprio 2, pintando os números com a cor amarela. Porque os múltiplos de 2 não são primos. Após excluirmos os múltiplos de 2, vamos também excluir os múltiplos de 3, com exceção do próprio 3, pintando também de amarelo. Continuamos o processo, excluindo os múltiplos de 5, menos o próprio 5, pintando com a cor amarela. E também, os múltiplos de 7. Os múltiplos dos números primos, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 e 37 já foram todos excluídos por serem múltiplos dos números primos anteriores. Aqui termina este processo, e verificamos que os números não excluídos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97 são números primos. Decomposição de um número em fatores primos. Sempre ouvimos falar em múltiplos, fatores e divisores. Vamos entender melhor o que é um múltiplo. Múltiplo é o resultado de uma multiplicação. Exemplo, 6 é múltiplo de 3 e de 2, porque 2 multiplicado por 3 é igual a 6. Fatores são os números que multiplicados, resultam em um múltiplo. Na multiplicação de 2 por 3, os números 2 e 3 são fatores. 2 é um fator e 3 é outro fator. Fatores primos são aqueles que são fatores e também números primos. Divisores são os números que dividem um número com resultado exato, isto é, com resto igual a 0. Os fatores 2 e 3 também são divisores de 6. As divisões de 6 por 2 ou por 3 têm resto igual a 0. Para decompor um número qualquer em fatores primos, lembramos o teorema fundamental da aritmética. Todo número inteiro positivo, maior que 1, pode ser representado de maneira única, como um produto de fatores primos. Conforme o teorema acima, todo número natural, maior que 1, pode ser decomposto em um produto de fatores primos. Pode ser fatorado. Veja o exemplo. Vamos decompor o número 450. Traçamos uma linha vertical, e do lado esquerdo colocamos o número a ser decomposto. Dividimos pelo primeiro número primo divisor, que no caso é 2. O resultado é 225, que colocamos abaixo do número que está sendo decomposto. 225 é também divisor de 450. 225 é divisível por 3, portanto dividimos o 225 por 3, e o resultado é 75, que também é divisor de 225 e 450. Colocamos o 3 abaixo do número primo anterior e o resultado 75, abaixo do resultado anterior, e prosseguimos. Notamos que o resultado anterior 75, ainda é divisível por 3, repetimos o processo, dividimos 75 por 3 e obtemos 25, que também é divisor de 75, 225 e 450. Ainda temos que prosseguir.
25 não é divisível nem por 2, nem por 3, é divisível por 5. Repetimos o processo, dividimos 25 por 5 e obtemos o resultado 5, que é divisor de 25, 75, 225 e 450. Vamos continuar. O único número primo que divide 5 é o próprio 5, repetimos o processo e obtemos o resultado igual a 1. Agora vamos terminar. Quando chegamos a um resultado igual a 1, temos o número 450 decomposto em seus fatores primos. Note que 450 é igual a 2 multiplicado por 3 novamente, por 5 e por 5 novamente. Todos os fatores são primos. Os números 2, 3 e 5. Cumprimos nosso compromisso anterior, e mostramos mais conteúdos sobre números primos, e decomposição de números em fatores primos. No próximo vídeo mostraremos como calcular raiz quadrada, com o método de aproximação. Não deixe de visitar o site www.vejamathematica.com. Lá, na aba de aritmética, encontrará alguns exercícios propostos, com as soluções pertinentes, e mais conteúdos sobre números primos. Na aba álgebra poderá ver conteúdo relacionado com cálculo de raiz quadrada por aproximação, que será assunto do próximo vídeo. Quando tiver dúvidas, visite o site, e veja também os vídeos anteriores. Não deixe de ver. Obrigado por assistir. Estes conteúdos de aritmética e álgebra são apresentados por vários vídeos curtos como este, em sequência didática apropriada para melhor aprendizado. Não deixe de ver os vídeos seguintes. Inscreva-se no canal. Dê o seu like.